Um, dois, três e já. Estamos no novo. Qual que é o episódio? Não é pra falar número, não. A paternidade. Não sei. Não, o número, não sei. Estamos no mais um episódio do Cá Entre Nós aqui. E eu estou com esse casal. Amanda já é de casa, né, Amanda lá? Oi. Mas agora nós estamos com o esposo dela, o Jefferson. Extremamente confortável. Olha a expressão dele de confortável. Tá muito à vontade. Muita vontade. E nós vamos falar sobre paternidade. Exatamente. Trouxemos esse casal maravilhoso, a Amanda, desse jeito assim, todo dela. Vocês já sabem, né? Voltem alguns capítulos e assistam a Amanda nos outros podcasts. Assistam, tá bom? Quero mostrar também esse movimento da minha caneca. Você que tá me ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, você não tá conseguindo ver minha caneca, vai lá no Instagram, você vai ver. Toda hora eu vou aparecer com uma caneca nova aqui. Precisamos de patrocínio, viu? Mas também dá pra ver você pelo Deezer e pelo Spotify também. Eu apareço no Deezer? No vídeo. O vídeo? Amém. Sem pressão, viu, Uau. Jefferson? Você sabia que tem até plataformas chinesas que estão... Tá brincando. Não, diante de Deus. Ah, nossa. Diante de Deus. Além mar. Exato. Vai aparecer nossa legenda. Agora assim. ele tá mais confortável. Você ficou mais confortável em saber Agora- que é China? Não, nem um pouco. Pelo contrário. Mas vai ser uma benção. Nós vamos Vai falar sim. de paternidade. Jefferson, fala um pouquinho de você, depois, Amanda. Você precisa falar um pouquinho sobre você, porque ninguém lembra. Tá Pode bom. falar. Bom, eu sou Jefferson. Tenho... Precisa falar a idade? Não, senão eu vou ter que falar a eu não vou falar idade. Não tenho. Ela vai ter que falar a idade dela. Tudo bem, Não. mas eu não tenho problema, não. Eu vou falar, mas vocês não precisam falar de Ah, tá vocês, bom, tá bom? tá bom. Tenho 41 anos, sou crente, servo do Senhor há pelo menos uns 27 anos. Que bênção. Já tem um tempinho Você aí, tem né? 41 anos, Jefferson? 41 anos. Tá carregado no formal, não tá, meus irmãos? 41 com carinha de 40, né? Mas sou casado há quase 15 anos, né? E estou com a Amanda há 19 já. Temos 2 filhos. Sou militar do Estado, de São Paulo. E é isso. Que Estamos legal. aqui. Glórias a Deus, servindo ao Senhor aqui nesse bate-papo gostosinho. Amanda, Eu sou a Amanda, esposa do Jefferson. Eu sirvo ao Senhor também. Sou crente também, né, Jefferson? Amém. Importante. Muito crente ela. O Jefferson que me ganhou para Jesus, ô glória. Verdade. ele me pediu em namoro e falou que ele era crente, que ele só podia me namorar. Se E você aí, fosse crente. Mas já só um parênteses aqui. Eu sempre achei que ela fosse crente. Ela se vestia como crente. Tinha uma cara de crente. Tinha uma cara de crente. Uma postura de crente. A Amanda era crente, Era só não sabia. só não sabia. mas aí a gente, né, ele que me ganhou para Jesus e a gente gosta de servir junto. Então, eu sirvo ao Senhor na escola bíblica, adoro dar aulas e trabalho na área financeira. Sou formada em administração, acho que é isso. Eba! E a gente trouxe esse casal fofíssimo para falar sobre paternidade. Nós vamos falar de paternidade, mas paternidade, a nossa paternidade, não a sua, né? Porque você tem paternidade, Amanda? Não. Nem eu. Tá bom, Jefferson, vamos falar um pouquinho de Fale. paternidade? Bora lá. Tá bom, então vamos começar pelos desafios da paternidade de hoje. Desafios. São vários. Tá, vamos elencar alguns? O que você acha? Assim, na sua opinião, quais são os maiores desafios da paternidade? Olha, um deles, né? Como você bem disse, são vários e a gente... O que me salta, assim, a princípio, é essa nossa vida louca, né? Essa correria. verdade. São Paulo, né? A gente está em São Paulo, na capital, uma cidade grande, que tudo é perto, mas ao mesmo tempo tudo é longe, né? Então, eu trabalho a 1 hora de distância da minha casa, então eu saio do meu serviço, demoro 1 hora para chegar. Então, são pelo menos 2 horas aí só de transporte, né? Sim. Então, tem muitos aí que provavelmente estão nos acompanhando que compartilham desse mesmo problema, né? Então, pensa que já são 2 horas fora. Então, mais somado aí 8 horas de trabalho. Então, olha o tempo que a gente fica longe dos filhos, né? E ainda na escola e tal. Então, a gente tem esse desafio da educação, de estar com eles ali, ensinando, dando dando as instruções, mas ainda eles, por causa da obrigação da escola, da educação, eles estão com outras pessoas que estão fazendo alguns papéis também importantes de educação, obrigatórios, mas essa ausência, ainda que necessária, ela tem um certo desafio, um certo peso, né? Uma certa implicância nisso, né? Sim. Então,
E quando a gente ainda soma com, sei lá, estudo, então a gente fica, sei lá, 13 horas fora de casa. Olha isso, né? Essa ausência. E ainda a gente faz isso querendo, achando não, é para um bem maior, para um futuro um futuro melhor para os nossos filhos, né? Estou pensando no estudo, melhorar meu trabalho, melhorar minha posição financeira, enfim, pensando em dar uma melhor qualidade de vida para os filhos. Só que isso vem o contraponto, né? A paternidade. Eu falo porque meu pai era um homem que trabalhava muito. Meu pai, ele trabalhava muito. E os raros momentos que ele estava em casa, ele tinha o cuidado de estar em casa. Uhum. Ele estava. Ele não, era inegociável. Então, ele gostava muito de assistir futebol. Então, ele nos fez amar futebol. Olha que loucura. Toda vez ele trazia uma camiseta para tentar criar uma conexão, né? Mesmo sendo uma loucura. Falou, não, peraí, minha filha... Tempo de qualidade, né? Porque ele falou, não, minha filha... Eu tenho 2 meninas. Eu amo futebol. Uhum. Eu gosto de jogar futebol. Elas não gostam. Eu vou fazer elas se apaixonar. Meu pai comprava um lance pra mim. Olha só. Revista Lance. Você lembra? Quem lembra, Sim. Amanda? Lembra? Ah, eu sou velha, eu lembro. Acho que... Que a gente tinha aqui na banca de jornal? Sim. Então, eu tinha a revista Lance, eu fazia a coleção da revista Lance. Meu pai era botafoguense doente e eu era Olha corintiana. E ele ia comigo nas lojas comprar camisa do Corinthians comigo. Caramba, eu tenho pouco tempo com essa menina, pouco tempo. A Bianca não gostou de futebol, não, mas eu gostava. Eu tenho pouco tempo com ela. Ele me levava pro campo. Gente, era uma pataquada. Ele me vestia de menino, amarrava minhas tranças aqui, ó. Que doidão. E me sentava lá. Fala grosso, hein, menina? Aí eu, o cara, pra eu estar com ele, não é que Criar um loucura? vínculo, né? Sim, né? Legal. E curioso, né, que o meu pai também é botafoguense. Ele é botafoguense, tá feliz então, né? Muito. Bastante. Seu pai é Poxa. mineiro, que nem o do Jefferson? Não, ele era capixaba. Eles têm essa vibe, né, de Vasco, família. Sim, o pessoal mais de algumas regiões vai mais para os times do Rio de Janeiro, né? Sim. E eu gosto muito do Botafogo também, por Você conta do meu gosta? pai. Simpatizante? Eu também sou simpatizante do Botafogo. Muito, né? Mas fala mais Então, desafios. Então, a ausência é o primeiro. Isso. Então, essa ausência, pensando, né, no bem-estar, numa qualidade de vida melhor para a família, aí tem essa ausência paterna por conta do trabalho, do estudo, né? E aí não consegue acompanhar o desenvolvimento do filho, né? Que aí já entra um outro problema. A gente tem a mãe, né, que tá lá, mas talvez em alguns momentos, dependendo da estrutura da família, né, a mãe tá mais próxima ou também no seu trabalho fora, mas às vezes a gente peca querendo fazer o bem, a gente deixa de assistir na educação, né? E aí eu trouxe um dado, né, que é do Observatório Nacional de Direitos Humanos, que desde 2020 eles analisam os dados, que mais ou menos aqui no Brasil tem 850 mil pessoas encarceradas, né? Que cometeram crimes e estão pagando pela pena. E desses 850 mil, pelo menos quase metade tem só o ensino fundamental. E 7% não tem nenhum tipo de ensino, né? Então são analfabetos. E ainda mais curioso, pelo menos para mim, é que a média de idade é de 30 anos. Então a gente não está falando de pessoas que viveram, né? Sim. Que não tinham acesso, né, à informação, ao conteúdo. E a grande massa carcerária está no estado de São Paulo, que é o berço, né? Das oportunidades. Das oportunidades, É exatamente. contraditório, então. Muito contraditório. Então, eu não estou afirmando, mas muito pode-se chegar a essa conclusão de que o incentivo, né? A ausência do estudo, do ensino, né? Da educação, faz toda a diferença. Lógico que tem questão da questão social, né? Tem o lugar que vive, a periferia, tem tudo isso, né? Mas ainda assim, esses dados são reais e nos levam a alguma conclusão nesse sentido. E são prejuízos, né? Sim, São prejuízos exatamente. que não estou dizendo que é irreparável, porque enquanto a vida há esperança, assim, Sim, diz a palavra claro. do Senhor, não é irreparável, mas olha só o prejuízo, né? É. Na construção Sim. de um indivíduo, né? Exatamente. De um cidadão, né? Que a gente está falando de pessoas, né? A paternidade real, oficial aqui.
Exatamente. E aí, eu vou falar de um outro problema que a gente enfrenta hoje, que é a influência externa, né? A influência digital, a influência cultural, né? Sim. Que a gente se depara nos dias de hoje, né? Então, alguns padrões estão sendo banalizados, até padrões bíblicos, né? Estão sendo banalizados, né? E aí, nessa mesma esteira, vem a desvalorização da figura paterna, né? Nossa, verdade. Sim. Porque aí, por conta dessas influências, a banalização da figura do pai, né? Ou a supervalorização de outra figura, ou dos conceitos, ou dos padrões familiares, vem esse problema, né? A gente estava até comentando antes dos papéis, né? Porque eu preciso fazer, e aí, né, Amanda, a gente sempre conversa muito sobre isso da responsabilidade do pai e da mãe, né? A Sim. gente sempre tem que caminhar junto, de mãos dadas, sempre conversando, sempre alinhando as expectativas, né? E Pensando acho que sempre respeitando, né, os limites um Exato. do outro. Eu acho que um dos desafios da paternidade, e mesmo sendo mulher, né, eu posso falar, porque eu acho que a mulher, às vezes, ela invade isso quando existe, né, um parceiro, existe um pai ali presente na história. Mas, às vezes, a mulher, ela tenta roubar o lugar, ou nessa questão, né, a mulher, às vezes, puxa muito para si responsabilidades que não são dela. E a gente faz isso, às vezes, por achar que o outro não vai dar conta como nós, né? A gente acaba puxando atribuições que não deveria. Verdade. A gente puxa, assim, e é muito sobrepeso. Muito sobrepeso. E essa questão de ter papéis diferentes vai pesar, porque eu não vou conseguir. Uma mãe pode educar um filho sozinho? Pode, mas certamente essa criança vai sentir falta Sim. da figura do pai, porque existem qualidades, existe um mérito. E eu acho que a sociedade que a gente está vivendo hoje, ela tenta desconstruir isso, né? Sim. E aí derrama sobre um sobrepeso. Sobrecarrega E a aí mulher. tira a responsabilidade, né? Tira a responsabilidade paterna, coloca sobre a mulher. E a mulher, de verdade, gente, é muita coisa. É muita coisa. É uma sobrecarga, né? A gente vai falar sobre mãe solo, claro que eu tenho minha paternidade, mas eu vou falar de mãe solo também. Não tem como não Não falar. tem como, porque assim, realmente penoso, né? Assim, precisa ser dividido isso, né? E aí, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast sobre papéis e funções, que é totalmente diferente, né? Então, tem algumas correntes, né? Tem agora eu aprendi recente, né? Tem um novo termo agora, o Red Pill, né? Conhece esse Não. termo? Nossa, não, irmão. É o Red Pill, que é da pílula vermelha e a pílula azul lá do Matrix. Então o homem, ele escolhe a pílula vermelha, que aí é o machão, né? É o He-Man. E aí é o extremo, tipo, acima do feminismo, né? Então o cara é o machão mesmo. Então Sim. a mulher é submissa no pior sentido da palavra. Ele vai por um caminho totalmente extremo. Sim. E aí... Distorcido, Distorcido, exatamente. Que eu penso que... Aliás, eu tenho convicção de que é um outro problema. A gente já vai entrar num outro problema da paternidade, que é a falta de preparo espiritual. Entendi. Não só a falta de preparo, né? Acho que deixa eu tentar melhorar. O conhecimento de Deus para replicar isso na família. Entendi. Então, a figura paterna, ela reflete diretamente a figura divina. Então, Nossa, mas deixa eu pensar aqui nas paternidades, meu Deus. É verdade, Jefferson. Sim. se a gente pegar todos os padrões que Deus deixa pra gente descrito na Bíblia, na palavra dele, a gente vê que ele tá dando... Olha, é aqui que você tem que fazer. Esse é o caminho. Não precisa inventar a roda. Eu já tô mostrando pra você como é que A tem que fazer. paternidade como é. É, exatamente. E aí é só... Como é que é ser pai? Olha pra Bíblia, né? Amém, verdade. E aí, Deus está te mostrando como é ser pai. Como é um relacionamento de pai. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa lá do trabalho e ela falou que tem um certo problema de relacionamento com o pai, né? E aí eu contei um testemunho do Luciano Subirá, da igreja dele, que uma pessoa chegou lá e estava muito descrente, nunca foi ateu a vida e tal.
E aí chegou na igreja e falou assim, o senhor existe mesmo, Deus? Fala comigo. E aí o Espírito Santo foi ministrando no coração lá do pastor. E aí falou, olha, desce lá e dá um abraço naquele irmão, naquela pessoa. E ele falou, por quê? Pô, nem conheço, cara, primeira vez que vem aqui e tal. Aí insistiu, ele foi lá e desceu e, ó, não sei por quê, mas posso te dar um abraço? Aí o cara começou a chorar muito. Aí ele falou assim pro irmão, pro pastor, falou, olha, eu vim aqui já descrente de tudo. Eu falei, minha última vez, senhor, eu vou tentar a última vez. Se o senhor existe, me mostra como que é. Aí... E eu precisava de um abraço. E Deus falou... E eu queria sentir um abraço de um pai, porque eu nunca tive. Olha E só. aí, quando o pastor abraçou, ele falou, olha, é um abraço de um pai. E aí ele falou, era o que eu tinha exatamente pedido para Deus. Um abraço, cara. E aí? E é igual, talvez seja essa pílula azul, né? Entra num patamar, assim, de que acha que até os seus sentimentos não precisam ser demonstrados, Uhum, que as suas vulnerabilidades como pai não precisam estar escancaradas, exato. a superioridade com relação ao outro, a forma como trata a parceira, Sim. sabe? Eu acho que é essa pílula, a pessoa sobe num ambiente... Não... Mas aí acho que tem uma coisa muito interessante, né? A paternidade, quando a gente fala do lado humano da paternidade, ela é o exemplo. Então não adianta também o cara que vai lá e vai falar e vai dar diretrizes para o filho, vai falar sobre a Bíblia ou qualquer outra coisa, ou tentar falar, filho, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer o que é correto, se esse homem não demonstrar isso em ações. Exato. Né? Sim. Acho que o homem que decide ser pai ou que se descobre pai, né? Exato. Ele Tá tem que acontecendo saber bastante. que ele vai ser... tem alguém agora olhando para ele e Eu vou vai contar. Sim. replicar, né, as ações dele. Só para não perder o gancho, desculpa te interromper, tá mas bom. não, é que tem um versículo que fala perfeitamente sobre isso, né? Provérbios, ele fala o seguinte, Provérbios 20, ele fala o seguinte, o homem justo tem que andar em integridade, em justiça, né? O homem justo, ele anda em integridade, e felizes são os filhos que seguem os seus passos, Ai, né? que bênção. Então, os filhos, eles estão observando os passos do Verdade, pai, né? E aí essa integridade vai ser copiada. Tem que Sim. ser, né? Sim, tem um livro que eu li, se chama A Maravilhosa Graça de Filipe Jansen. Meu Deus, que livro, pelo amor de Deus. Eu estava estudando para uma prova na faculdade, eu abria a apostila da faculdade e colocava o livro dentro, para ler o livro, eu não estava estudando. Não estudar. Eu não estava, porque o livro era maravilhoso. E aí teve um experimento social que o rapaz colocou no jornal assim, ó. Era um experimento social. Pai, eu te perdoo. Isso em Portugal. Pai, eu te perdoo. Me encontra, e falou o nome da praça e o horário. Uhum. E a data. A praça, no dia e no horário, estava lotada de pais. Eita. A quantidade de pais que não estavam se relacionando com os filhos, que abriu o jornal naquela manhã Que e precisavam de perdão. que precisavam ser perdoados pelos filhos, gigante. Assim, foi um experimento social que eu achei incrível. E aí ele chegou na praça e ele estava só fazendo um experimento social, né? Uhum. E tinha muitos pais lá esperando o filho. Olha isso. Não estava escrito o nome do pai e nem característica do filho. Era só pai. Eu te perdoo. Me encontra na praça tal hora, tal dia. E a praça estava lotada de pais. Caramba. Para ver como as relações, assim, as relações entre pais e filhos já vêm sendo tão conturbadas, tão atacadas, né? Assim, Satanás, ele tem muito desejo de ver a paternidade desconstruída. Porque o pastor Roberto estava falando sobre a dificuldade que muitos cristãos têm de se relacionar com Deus por conta de uma paternidade deturpada, de crises, de traumas, né? E é justamente isso. E você falando agora também, me ocorreu o seguinte, sei lá, para Satanás isso é um prato cheio, é um excelente atrativo. Olha, eu queimando, né, a figura do pai, eu também já estou descreditando Deus. Não é? E é louco isso, porque... Então, se eu não me relaciono direito com meu pai, não tenho uma boa relação, eu não preciso de Deus. Eu não preciso, exato. Tem um outro trecho, não só... Eu li toda a série de Filipe Jansen, porque esse livro foi... se eu não me engano, é Alma Sobrevivente, o nome do outro livro do Filipe Jansen, e ele fala de um rapaz do Japão que se converteu.
E a caminhada cristã dele foi muito difícil, porque ele não conseguia imaginar a paternidade de Deus em separado do pai que ele teve. Então, todas as vezes que ele errava, ele se autoflagelava, porque o pai dele fazia isso com ele. Então, o relacionamento do pai A ideia que ele tinha de Deus era a mesma era que ele tinha. idêntica do pai, né? E aí, esse autor, ele fez um outro experimento social. Foi uma pesquisa sobre como os orientais entendiam a paternidade. E foi quase unânime. Quem é Deus para você? Ah, é o Senhor, Uhum. é o rei, sempre em posição de autoridade. Não essa figura de proximidade, de O carinho. pai mesmo. De pai, né? Me dá um abraço, que eu nunca senti um abraço de um pai. E é isso, e eles foram nesse movimento. Ele teve que fazer outro experimento social e percebeu. Cara, e olha só também uma outra coisa, né? Que de gerações não, né? De umas duas ou uma geração para trás, como era difícil também o pai demonstrar carinho, né? Demonstrar carinho. Emoção, amor, né? É o pai vitoriano que chama? O pai vitoriano é o pai... Não, eu vou lembrar. Não, sim, essa questão de afetividade, né? de falar como é De não difícil. conseguir falar eu te amo, de não fazer um carinho no filho. Porque isso, na sociedade, né, as pessoas enxergavam como uma fraqueza. O homem É. não Sim. pode. E aí isso era passado de pai para filho também, né? Filho, você não vai chorar, você não vai demonstrar sentimento. Isso Homem não chora. Isso não se espera de um homem, né? Sim. Isso é fraqueza. E aí vai criando também essa dificuldade de relacionamento, vai se colocando uma barreira. E isso é interessante para quem, né? Pro diabo, porque aí a gente deixa de viver coisas boas. Então eu acredito que tem muita gente machucada com os pais porque não conseguiram ter isso. E eu acho que a gente tem que agora, tendo tanto conhecimento, tanto acesso que a gente tem, tentar fazer diferente. É. E né? uma paternidade bíblica é uma decisão, né? Fazer diferente. Eu vi esses dias, tem a doutora Rosana, que eu gosto de seguir, é uma neurocientista, e ela é cristã. E ela fala sobre a mãe dela, que a mãe dela teve muitas perdas, né? Teve muitas faltas. Mesmo assim, a mãe dela, ela fala que foi a melhor mãe do mundo. E no dia do casamento dela, ela fala que cita isso pra mãe dela. Fala, mãe, como que a senhora conseguiu? Porque ela foi abandonada, ela não teve o convívio com os pais, não teve o convívio com... Acho que a avó, depois a mãe acabou deixando com a avó, e a avó também a abandonou. E aí a mãe dela falou pra ela que foi justamente pela falta que ela tentou dar o melhor, né? Ser diferente daquilo que ela tinha recebido. Sim. E eu acho que a gente também deve procurar, nessa geração que a gente está vivendo, tentar combater o que a gente não conseguiu viver. Então, se numa geração anterior a gente não teve tanto o relacionamento do pai, né? Você, o pai que abraça, o pai que beija, o pai que caminha junto, tentar fazer diferente, né? Mostrar que é próximo. Eu acho que uma das dificuldades para o homem é mostrar essa fragilidade, né? Porque E essa proximidade. E a gente tem que combater isso. Porque isso não é bíblico, né? A Bíblia fala sobre autoridade, a Bíblia fala que o homem tem esse papel, né? E algumas funções não vão diminuir esse papel. Então, um Exato. homem que cuida dos filhos, um homem que lava a louça, Que um cuida homem da que leva os casa filhos para casa, para a escola, volta, ele não é diminuído. isso é função, não é... Não é o papel dele que está sendo definido ou não. Não. O papel dele é ser um homem que cuide de sua família. Isso também faz parte do cuidado, Cuidado, né? E o seu filho, né, vai te enxergar dessa forma e vai replicar isso, né? E mesmo os que não tiveram, a gente tem que buscar combater isso fazendo melhor, fazendo diferente do que nos faltou, né? Para que a gente possa, em algum momento, parar de replicar isso na sociedade que a gente vive. Sim, eu sentada e o Douglas pai do meu lado, falo Douglas pai porque eu tenho 2 Douglas, né? Aí o Douglas filho, eu falei assim, filho, vai lá lavar a loucinha que a mamãe acabou, fechei a cozinha, acabou o expediente. Eu brinco assim, né, gente? Acabou meu expediente, deu. Aí o Douglinhas, ele era pequenininho, ele falou assim, homem não lava a louça. E ele nunca tinha ouvido isso, ele já tinha visto o pai dele lavar a louça em casa. De onde é que saiu essa influência? Você começou esse nosso debate, a segunda parte, justamente dessas influências externas, né? O que as crianças estão sendo alimentadas e abastecidas com relação ao referencial de paternidade?
Exato. E aí, você falou agora, eu lembrei de uma outra coisa, né? A gente tem que... quando tem essas influências externas, né? A gente tem que quebrar isso, né? E como você fez, né? Como vocês fizeram. E aí, a gente vê algumas coisas que é difícil, né? Então, por exemplo, você põe lá nos jornais, né? Nos telejornais, só desgraça, um monte de coisa acontecendo. E aí, tem casos recentes de feminicídio, de agressão contra a mulher e tal. E o que meu filho tá vendo, né? Eu tenho um menino em casa, né? O jeito que eu trato a minha esposa. Exato. O jeito que eu trato a mãe dele, né? E aí isso também vai influenciar o jeito que ele vai tratar a esposa dele. É verdade. E aí isso daí vai influenciar o jeito que ele vai educar a filha dele. Né? Ou o filho dele, para que quando o filho dele se relacionar... Então percebe que é uma cadeia de valores que vai sendo gerada e vai sendo... passada de geração em geração. Vai sendo Olha, replicado, né? Olha a responsabilidade. A responsabilidade que a gente tem, né? Sim, porque a gente cria o filho, né, como para o Senhor, justamente nesse propósito, né, de impactar a geração. Exatamente. E aí, o homem, né, a gente tá falando de questão de sentimento, da obrigação, do papel, e aí a gente às vezes é doutrinado, né, dessa forma que a gente tem que trabalhar, é o trabalho braçal, é sair, caçar e trazer o alimento para casa, né? E aí vai fazendo, e a gente não para observar o que está acontecendo, não sabe exatamente o que está acontecendo, né? E aí não vê os problemas que estão sendo trazidos para dentro de casa, Exato, não Jefferson. consegue administrar, daqui a pouco vira uma bola de neve. Exato, não, vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. E aí eu não consigo parar depois que já gerou, não consigo mais remediar, né? Fica mais difícil. Então aí talvez as pessoas perdem a mão nisso daí. Mas como que eu posso, né, sei lá, trazendo uma solução? Isso, vamos tentar, vamos começar. Jefferson Coaching. Não é isso. Mas vamos voltar para a Bíblia. Amém. Vamos voltar para... eu me perdi aqui. Vamos voltar para a Bíblia. Não, olha, qual que é o padrão? Como que eu devo fazer? É bíblico. Guarda no coração a palavra. Guarda no teu coração a palavra. Deuteronômio. Está lá escrito, Deus falando lá com Moisés. Guarda no coração a palavra. Aí você vai ensinar isso para o seu filho. E ele vai meditar nisso. E você vai meditar com ele. Amém. E aí você vai estudar com ele. E vai repetir para ele. Tá lá, pode procurar lá. Tá lá. Repete para ele. Caminhando com ele. Caminha né? com ele. Amém. E falando, verbalizando essas palavras, ensinando, doutrinando. E aí é de manhã, ao acordar, ao dormir. E aí a gente lá em casa, graças a Deus, a gente tem... Sempre que... Não tem família perfeita, né? Não tem. Doriana, tem alguém aqui que é Doriana? Não tem família não perfeita. Somos Dorianas. De vez em quando, a gente dá uma pisada um pouco mais... humanos. Sou um pouco mais áspero, A gente né? brinca que assim, a gente arrasta nossas carcaças. Eu falei que passou o Roberto umas 3 vezes. Peguei minha carcaça e arrastei. Vai sua carcaça. Vai sua carcaça. Mas então, aí eu tô tentando pegar os ganchos, né? Voltando um pouco para os problemas, né? A falta de repreensão também. A falta de disciplina. Nossa. Só porque você... Aí tudo bem, a gente está retomando, falando que não deveria replicar o que gerações anteriores, e aí tem que ser um pai que é mais próximo, é um pai que abraça, que fala eu te amo, que tá ali caminhando com o filho, aí esse pai não tem que disciplinar não mais. exclui a disciplina. Tá bom. Não pode excluir, não pode... Não pode falar que depois... não pode abrir mão da correção. E aí eu não tô falando de correção, né, física, a repreensão mesmo, de conversar. Fala que tá errado, você tá entrando num caminho que não falar é correto. né? Não. O não tá sendo banalizado, tá sendo esquecido nas famílias, nas casas, com os filhos, não, né? É bom. É bom, tem que saber lidar com as frustrações, não Exato. é? Então, às vezes, o meu filho não tá aqui para ouvir, mas às vezes eu falo não por falar não, só para ele ouvir um não. E às vezes tem condições de fazer... prazer, às vezes, em falar não. Só... Tudo Não, bem, filho. eu fico de boa com isso, tranquilamente. Eu sinto remorso, ele não. Tranquilamente. Ele é Por que mulher é assim? Não sei. Mas é por isso, a gente precisa desse equilíbrio. Exato. É isso. Ó, às vezes eu falo pro Douglas 20 vezes, filho, toma banho. Filho, você já foi tomar banho? Filho. Aí eu subo o tom. Filho, vai tomar banho. O Douglas fala assim, Douglas, já tô indo tomar banho. O moleque levanta e vai, cara. Eu falo,
Douglas, eu não te mandei no banho 20 vezes? Seu pai falou uma vez, só você foi. Eu, às vezes só fala o nome, né? O Jefferson, às vezes ele só fala o nome, Arthur. Aí ele vai lá e faz. Outra coisa durante o dia, às vezes eu trabalho home office. E o Arthur fica meio período comigo. Aí às vezes ele faz alguma coisa e eu falo, Arthur, seu pai vai ficar sabendo. Eu só preciso falar isso. Aí. Acabou. E não tem que ser uma frustração pra gente. Muito pelo contrário, tem que ser tirar a bagagem do nosso E eu não ombro. tô querendo botar medo ou criar uma figura, não, mas ele tem no pai uma figura de autoridade mesmo, ele respeita. Não que ele não me respeite, mas tem um peso, Sim. né? Que eu talvez, por ser mais sensível, tenho outras características, o meu papel talvez seja outro. Talvez não, meu papel é outro, outro. né? Eu consolo, eu tenho outro papel. Ai, machuca o joelho, você vai lá e faz o Dou curativo, beijinho. dá beijinho. E o Jefferson não. O Jefferson fala, levanta daí. Sacode a poeira aqui do Vamos, você consegue, né? E a gente vai juntos nesse equilíbrio construindo uma família. E é uma. E a disciplina faz parte disso. E é certeza. justamente o equilíbrio, né? Um complementa o outro, né? Verdade. Então, não sei se o termo mais adequado seria esse, né? Mas a razão e a emoção, né? Pode, né? Sim, E sim. um complementa o outro. Verdade. E assim, a gente sabe que é um sobrepeso. Eu tenho um estudo recente das mães solos da cidade de Tiradentes, e a expectativa de vida delas, há 6 anos atrás, que foi quando eu tive acesso a esse estudo, era de 56 anos. Então, as mulheres, elas estão tão sobrecarregadas que o corpo delas não estão aguentando, né? Então, por isso que precisa ter o equilíbrio, sim, precisa dessa Existe parceria. uma falta, né? Existe. Não é a gente falar que tá tudo bem, Não tá. né? Você dá conta, você pode dar conta. Você tá dando conta, tá todo mundo vendo, mas o seu corpo uma hora vai começar a cansar. Uma amiga minha, ela teve 5 filhos. 6 filhos. E ela trabalhava de manhã até a noite. Quando chegava à noite, ela lavava roupa até de madrugada. Então ela dormia 2 horas, 3 horas por noite para dar conta de 6 crianças. Então ela trancava essas crianças no apartamento e ficava os 6 trancados. Ela colocava, gente, é impressionante, ela colocava uma bacia de comida no meio da sala, uma salada fria, e eles tinham que comer dali. E aí era uma situação muito difícil. E aí ela não chegou a 46 anos. Jesus. Então, é muito complicado. Por que ela não chegou a ver os netos? Ela não viu os netos. Né? Então, todo o sonho que ela tinha projetado para aquelas crianças... mas também, com quem que ela anda se relacionando para ter... É igual você não começou. teve alguém, né? Mas o pai não quis estar presente. Exato. Não é só a mulher que escolheu errado o pai dos 6 filhos dela. Foi ele também que decidiu não ser pai. É lógico. Ele tá lá pleno... Mas piora. Porque ele tá pleno, vivendo a vida dele, constituindo família, sabe-se lá Deus aonde, negligenciando 6 crianças, aí a mulher morre, e a história é tão emblemática que depois de um período ele reaparece na vida desses 6 filhos, reivindicando a paternidade. Mas ele estava reivindicando a paternidade no sentido de, eu sou seu pai, eu estou doente, vocês têm que cuidar de mim. E aí ele começou a reivindicar a paternidade dele e oprimindo os filhos eu não sei como eu consigo dizer isso, mas já foi tão desastroso a ausência dele. A presença foi terrível também. E aí, quando volta, vem numa presença desastrosa, cara. Ele decidiu não ser pai dos 6, decidiu voltar para ser um traste de pai. É difícil. Não é? Então tem que puxar esses homens para responsabilidade, né? Exato. Que aí é outro ponto. Eu estava falando sobre a mulher que ela tenta roubar o papel. Mas tem o homem que deixa a mulher ocupar o espaço. Exato. Tem o pai que transfere a responsabilidade para a mulher, essa paternidade para a mulher. Exato. Né? Então, não quer cobrar os filhos, não quer se indispor, não quer que o filho fique de cara amarrada para ele porque ele cobrou. Porque não quer gastar tempo, porque tá ele ocupado com disciplinou. outras coisas. Exato. Eu quero ter o meu momento e aí eu não vou cuidar dos meus filhos. Tem uns que abandonam, né? E a gente não vai ser hipócrita em falar que isso não existe também dentro da igreja. Existe, exato. Né? E abandono de pai presente, viu? O pai tá lá dentro da casa. Tá lá dando só suprindo financeiramente e achando que essa mulher vai dar conta. Exato. E aí, lá na frente, quando a gente for colher, a gente vai ver o que vai dar. Então, acho que é muito importante essa questão da responsabilidade paterna. Do Sim. homem também nesse sentido, né? Sim. Tem a mulher que rouba o espaço, mas tem o homem que deixa esse espaço ser ocupado. Exato. E é algo precioso demais. Senão Porque Deus não teria se comparado
a um pai. A um pai. É verdade. E aí é cômodo, né, pro homem, né? Exato. Olha, eu não vou fazer porque a mãe já tá fazendo, Você né? faz tudo. Ah, tem homem que fica, né? Ai, mas você é maravilhosa, você dá conta. E aí, em palavras bobas, pai, posso estar no lugar, pede pra sua mãe. Isso já é transferir responsabilidade. Sim. Decida se ele vai ou não. Então, e aí... Pra mim é não. Acabou. Bruno, eu não do Jefferson, não livre, Ai, mas espontâneo do a minha... Jefferson. Aí vem o Arthur perguntar pra mim, e o que seu pai falou? Não, então é não também. Não, é não, gente. Vamos embora. Outro ponto, né? A gente tem que concordar, deixar validar essa paternidade Exato. também, né? Deixar os dois, um e o outro atuarem, né? Fazer a sua... Mas e apoiar isso também, porque também tem muita mulher. Eu tô aqui no Papo da Mulher, né, gente? Tem que ficar falando da mulher. Tem muita mulher que invalida a Invalida a paternidade no dia a dia. Vai falando, olha, mas o seu pai não é de nada mesmo, seu pai se nunca eu não- tá aqui. Se eu não compro, se seu eu pai não arruma. fizer, E né? aí também essa questão, mesmo a família ali, né? O pai, a mãe, tá junto, mas aí a mãe fica fazendo isso, olha, porque o seu pai não ajuda em nada, seu pai fica criando uma disputa que eu sou melhor que o seu pai, em Isso outras não é palavras. Porque saudável, não é saudável. bíblico, Não gente. é bíblico. E aí E o eu ia resultado falar... não vai ser bom, né, gente? Não. Eu ia tem falar como essa ser questão bom. da responsabilidade, né? Então, por exemplo, a Amanda faz muito isso, né? De estar com o Arthur, né? Que tá com a Helena, de orar e tal. Mas tem horas que... Tem horas não, todo o tempo, né? Tô ali... E aí a gente, lá em casa, funciona muito assim. Tem hora que eu sou meio panguão, né? Dou uma apagada, ela, vai lá, né? Conversa lá com o Arthur, me põe a par do que tá acontecendo. É sua vez, se vira. Tem vai coisas lá. que o menino só vai falar pro pai mesmo. E tá tudo bem, viu? Porque é justamente esse momento de particularidade. Sim. Eu não vou falar isso pra minha mãe. Eu não, eu vou... Foi não. até se abriu até um determinado ponto, depois não vai, então vai você Sim. lá. Ou até nessa questão mesmo, as mulheres às vezes são mais espirituais, gostam, né, de ficar tudo, eu vou lá e falo para Arthur, vamos pegar a palavra mas aí eu volto para ele também, falo, Jefferson, Sim. agora é sua vez, vai lá, né? Ele gosta muito do devocional comigo na hora de dormir, ele fala que é a oração da mamãe, ai, vem a mamãe, não sei o quê, mas eu falo, peraí, hoje é seu pai, vamos chamar seu pai, vem aqui, porque ele não pode ter essa visão, né, de que não pode ter essa divisão na mente dele. Quando eu crescer, eu quero ser um homem igual minha mãe. Não pode, né? Acontecer. Cara, mas o pior é que eu não quero ser um homem igual minha Eu criança. quero ser homem, eu quero não ser quero pai ser um igual minha homem mãe. Uma vez eu levei o Douglas no shopping e tinha um rapaz todo musculoso numa foto, a gente entrou numa loja. E tinha um rapaz todo musculoso no encarte. E o Douglas, olha ali meu pai, ele era pequenininho. A moça da loja fez assim, Nossa, seu pai é assim. seu pai é assim? Aí ele, Uau. ele era uma criança, ele tinha 2 anos e meio. Olha o jeito que ele viu o pai dele. Olha só. Sem defeito. Ele olhava e falou assim, meu pai é esse aí. Eu fiz assim, esse pai? Aí a moça, aí eu, imagina que eu falo, moça, ele tá delirando. Não, moça. Cara, mas o jeito que uma criança de 2 anos e meio Enxerga, né? enxergou o pai dele, assim, forte, grande, protetor, sabe? E é bacana isso, porque o filho realmente, quando, né, você tá ali atuante mesmo, né? Pai, né? Pai. Ele te vê como um o super-herói Arthur, mesmo, né? Aquela super-herói. figura sensacional. Tem uma brincadeira na educação infantil que eu aconselho até os pais a fazer com as crianças para ver que patamar de paternidade vocês estão tendo. Vocês vão pegar uma revista, faz tempo que não tem revista, né? Mas vocês vão ter que arrumar uma revista. Entrega para essa sua criança e fala: acha o papai aqui. Dependendo. É perigoso isso aí. Mas é interessante, porque uma vez eu fiz, e aí as crianças tinham que trazer um recorte do papai. Tinha que trazer recorte do papai e recorte da mamãe. As mamães eram todas heroínas. Mulheres fortes, mulheres grandes, bonitas. Os papais, meu Deus do céu, até o tamanho das figuras eram menores. Isso também simboliza a visão da criança com relação aos pais e às mães. Aí eram umas fotos gigantes das mamães e dos pais. Pequenininho. Teve um que colocou um carro no lugar do pai. Por quê? E ele, 2 anos de idade, ele procurou um carro, recortou o carro e colou o carro.
E a mãe, ele achou uma mulher negra, igualzinha a mãe dele, mas do pai ele pôs um carro. Cheguei no menino, esse aqui é o papai só fica no carro. Eita. Então, dava pra perceber que o papai gastava mais tempo com aquele carro do que... Tinha uma disfunção ali, tava esquisito. Tava claro. É uma dinâmica bem interessante. É. Se você Você quiser... pode se surpreender aí. Você pode se surpreender. Acha seu papai aí. E a gente faz isso muito na educação infantil. Por conta... Pra entender um pouquinho dessas relações. Porque um bebê, ele não vai externalizar. Ele não vai dizer... Ah, meu pai... Não. E nem um adolescente. E nem o pré. Mas nessas dinâmicas assim, a gente consegue entender em que posição a A gente criança, tá. ela vai ter essa facilidade, né? E Isso reflete o que está sendo ensinado para ele, Exato. né? Porque ele tá vendo. Outra coisa da mulher, né? Às vezes o Arthur, ele vem querendo reclamar, desabafar sobre o pai. Ai, nossa, só achei que era só lá em casa. eu tesouro ele. Eu falo assim, olha, menino, não vem falar mal do seu pai para mim, não. Não, menino. Sou casada com ele. Isso Fala do mesmo. meu marido, É, não. exatamente. Exatamente. Eu falo, você quer desabafar, você vai falar pra ele. Você não vem falando mal do meu marido pra mim, não. Porque eu não quero que ele ache que ele pode. Que Falar, ele não, seu... tem uma abertura em você pra não, criticar. seu pai tá lá trabalhando, ele não tá aqui, você tá louco? Você não vai falar dele pra mim, não. sabe que eu lembrei também de uma situação que às vezes a gente, por estar na igreja, né, estamos atuantes, né, somos crentes, né, crentes praticantes, né, Praticante. estamos na Evangelho igreja. praticante. E aí a gente está lá na igreja constantemente, né, independente do segmento, né, da igreja que frequenta, mas estamos lá e seguimos os princípios bíblicos, né? Mas tem um trecho lá no Antigo Testamento que fala de um sacerdote que servia no templo. Ah, E aí ele tinha 2 filhos que se perderam, né? Foram corruptos e aí a consequência veio. Então, às vezes, o fato de nós estarmos tendo uma prática religiosa não significa que a gente necessariamente ou obrigatoriamente... Aliás, obrigatoriamente deveria ser, né? aham. Mas não necessariamente a gente está no caminho certo, né? Sim. Porque o ativismo, né? Eu tô e olha, tem que... A gente precisa orar pelos nossos filhos. Amém. A gente precisa caminhar junto com eles, né? Gastar tempo com eles. Ensinar a falar sobre os valores bíblicos, falar sobre os valores de Deus. Ensinar a servir, né? A gente tá aqui hoje e eu falei com ele hoje à tarde. Ele sabia que ele ia ter que abrir mão de um pedaço do dia dele, que ele também tá servindo de alguma forma. Sim. E são Né? detalhes, né? Tá sentado no banco lá, fala, olha, pega esse copo que tá no chão, alguém esqueceu um copo. Fala, mas não foi eu que deixei. Então, mas você vai pegar. Serviço é servir, né? Não só, pegando um exemplo besta, né? Simples. Mas ensinando, Mas né? ensinar valores para ele, né? Então, às vezes a gente... E ensinar a amar a Deus, né? São... Não é por religiosidade, é por amor mesmo, né? Por amor. Então, E a Bíblia fala que se a gente ensinar quando criança, ele vai se lembrar por toda a vida. Ele Exatamente. não vai esquecer daquilo. Ensinar o quê? Ensinar sobre Deus, né? A pessoa de Deus. Eu acho que a gente, às vezes, se perde querendo também, nesses desafios que você falou, os pais, né, têm um pensamento, às vezes, mais racional do que a mulher, tem um pensamento muito voltado para o financeiro. Então, deseja muito que meu filho tenha um bom emprego, que meu filho seja um homem honesto, trabalhador, que ele tenha uma boa carreira, que ele viaje, que ele seja um homem bem-sucedido. E que tá tudo bem também, né? Também tá tudo bem, mas a gente tem que carregar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ensinar isso pro filho. E esse é o desejo transitório, mas o plano, o objetivo final é a eternidade, gente, Eternidade, né? Então a gente tem que Nosso foco é mostrar, lá, né? E aí e o pai não tem que se frustrar, né? Se o filho não... O pai mais bem-sucedido, acho que é aquele que ensina o seu filho Amém. a amar a Deus, né? Amar a Deus, sim. Gente, olha, vocês sabiam que a gente já estourou o tempo? Ô, louco. A gente já estourou o tempo, tá Você tão fala gostoso, demais, Jefferson. E o Jefferson tudo nervosinho aqui, imagina, estouramos o tempo em 10 minutos, viu, Jefferson? Eita, me Vai ter vários perdoe. cortes. Não, e assim, que tremendo. Eu queria falar mais com vocês sobre esse assunto, porque é muito gostoso. É enriquecedor, é um assunto que é amplo. E como tá a palavra da moda de hoje, né?
necessário. É muito necessário, vou usar. É muito necessário esse debate. E assim, muito obrigado por vocês dois estarem aqui. Obrigada Se eu a você. posso só deixar um... Claro, a Ai, câmera. Jefferson. Não, dentro desse nosso bate-papo, né? Não um conselho, né? Meus filhos ainda são pequenos, né? Ainda Acho tem que muita isso coisa- tem que ficar claro também, né? É. A gente tem um filho, o Arthur, de 10 anos, e uma menina de 2 anos, a Helena. Mas a gente tem visto, tem amigos, né, que a gente pode dar de exemplos, mas a gente tem vivenciado isso. Então, graças a Deus, meu filho é uma bênção, meu filho, né, ele é especial, ele é bacana, o moleque tá... Gente boa. Gente boa. Ele é uma pessoa Ele legal. é uma pessoa legal. Uma professora uma vez escreveu ele pra gente assim. Mas a gente precisa, como pais, né, como homens, sacerdotes dos nossos lares, reservar tempo, separar tempo, né, para ter com os nossos filhos, investir neles através da palavra, ensinamentos morais, éticos, tratar bem o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né, como a nós mesmos. A gente precisa também corrigir com amor, mas também com firmeza, que eu acho que está faltando muito nessa geração. Então, a gente, como militar do Estado, né, a gente vai se deparar com as consequências disso lá na Da rua, né? falta de disciplina. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? A gente precisa olhar para dentro dos nossos lares. Amém. Desculpa aí o E tempo. é isso, que bênção! Quem gostou desse podcast? Glórias a Deus. gostei. Você gostou? Eu Eu gostei. gostei. Você ficou legal. Agora eu tá à gostei, vontade, você viu? Vamos fazer mais um pouco, ficar mais um Vou pouquinho. ficar mais um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe muitíssimo a família de vocês. Pessoal, quem que é a Amanda e o Jefferson novamente para falar sobre maternidade? Tô brincando. Deus abençoe muitíssimo. Eu quero agradecer. Envia este podcast para pessoas que precisam ouvir. O conhecimento ele precisa ser difundido. As pessoas precisam dessa informação. Tá bom? E em nome de Jesus. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço. Muito obrigado, Amanda. Obrigada. De casa, Amanda. Carteirinha. Ô, Jefferson, vai vir mais vezes, hein? Você precisa vir 3 vezes, aí você pega a sua carteirinha. Tá bom. 3 Fechado. vezes. Quando você vir 3 vezes, você pega a sua carteirinha. Tá bom? Maravilha. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado Obrigada. pela sua Valeu, gente. audiência. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.